Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Hoje a aula é sobre emoções infantis. E se você me acompanha lá no Instagram, você já deve ter assistido uma live que eu fiz sobre isso. Se você não assistiu, pode assistir lá. Mas essa aula vai ser uma aula um pouquinho mais complementar, mais completa, né, do que aquela live lá, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos falar então das emoções. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, né? Muitas mãezinhas vêm para terapia, para orientação de pais, com essas queixas, né, relacionadas às emoções. Não consigo ajudar meu filho a expressar as emoções, não sei como ajudar meu filho a lidar com as emoções. Então, primeiro vamos entender sobre isso para que a gente saiba então o que fazer, qual a melhor forma de agir, tá bom? Emoções, o que são, onde vivem, do que se alimentam. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, né, para chamar a sua atenção, para a gente falar sobre esse tema tão importante. É um assunto que nos causa muitas dúvidas, pois nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Até a geração passada, ninguém falava sobre isso, muito menos com as crianças, né? Então, os nossos pais, avós, eles não tiveram esse conhecimento que a gente está tendo agora. Nós somos a primeira geração que tem acesso ao conhecimento sobre a importância da gente olhar e cuidar das nossas emoções. A saúde mental nunca foi tão valorizada na história, igual ela está sendo valorizada agora, especialmente depois, né, desse processo que a gente passou mundial aí de pandemia, em que isso ficou muito evidente, do quanto a gente precisa cuidar do nosso emocional. Então, o que acontece? Lá na infância, a nossa geração, ela não foi compreendida no sentir. Eu falo nós, porque, né, eu me incluo nessa geração, mas é claro que aqui eu estou generalizando, estou falando de uma forma, de um aspecto mais cultural, mais global. Pode ser que dentro da sua casa tenha sido diferente, mas de forma geral, a gente não teve esse aprendizado, ninguém conversava com a gente sobre sentimento, né? A gente não tinha muito espaço nem para pensar sobre isso. Então, ninguém nos ensinou como reconhecer, nomear e lidar com os sentimentos, ou seja, o que fazer com esses sentimentos. Pensa sempre nisso, reconhecer, nomear e expressar, né, os sentimentos. São três aspectos importantes desse processo de lidar com as emoções. Só que a gente tem esse grande desafio atual, que é ensinar para os nossos filhos uma forma diferente, ensinar para eles uma coisa que a gente até agora não aprendeu. Muitos de nós, né, não aprendemos sobre isso. Então, realmente é muito difícil. Por isso que é tão difícil para a gente conduzir esse assunto com as crianças. Quando a gente não tem uma determinada habilidade, fica difícil da gente ensinar sobre aquilo, né? Então, por exemplo, se eu não sei cozinhar, como que eu vou ensinar alguém a cozinhar? Pensa bem, o que vai virar isso? Não vai, né? Não vai sair nada. Então, com as emoções é a mesma coisa. Se eu, adulto, não sei lidar com as minhas emoções, nunca parei para pensar sobre isso, não consigo me regular emocionalmente, dificilmente eu vou conseguir ensinar os meus filhos sobre isso, tá? Então, por isso que às vezes a gente precisa de ajuda, por isso que às vezes a gente precisa de uma orientação profissional, né? Porque a gente não precisa saber tudo também. E a gente esbarra aí nas nossas próprias limitações, né? Então, o lance das emoções é que o grande segredo, vamos dizer assim, é que a gente primeiro precisa aprender para depois ensinar. E se a gente for pensar, vários processos da maternidade são assim, não é mesmo? Muitas coisas a gente tem que aprender para poder ensinar. Por isso que quando a gente se torna pai e mãe, eu falo que a gente mais aprende do que ensina, né? Então, ou melhor, a gente aprende para poder ensinar, né, os nossos filhos. As perguntas iniciais que eu fiz ali, o que são, onde vivem, do que se alimentam e tal, é uma provocação mesmo para a gente pensar sobre isso, porque falar sobre os sentimentos na nossa sociedade ainda é um tabu, infelizmente. Então, vamos explorar um pouquinho mais cada uma dessas perguntas, cada aspecto. O que são as emoções? Emoções são sensações corporais e reações internas, né, que estão dentro da gente, relacionadas aos acontecimentos da vida e ou ao nosso comportamento diante das diversas situações da vida. Onde vivem as emoções? Aqui é importante a gente explorar um pouquinho. Eu quero fazer uma observação aqui e esclarecer que é um mito as pessoas que falam assim: Renata, eu não sinto emoções negativas. Eu não sinto tristeza, eu não sinto medo, eu não sinto raiva. Ou pior, coisas do tipo assim, a gente tem que eliminar sentimentos negativos. A gente não pode sentir, a gente tem que substituir esses sentimentos por coisas boas. Isso é um mito. Por quê? Os sentimentos, eles vivem juntos. Eles são produtos da mesma fonte. E eles estão dentro de nós.
Sentir faz parte da nossa condição humana, ou seja, eles são tudo farinha do mesmo saco. Se eles são considerados bons ou ruins, eles são sentimentos. Essa classificação de bom e de ruim é um julgamento que a gente faz, baseado, né, na experiência de ser agradável ou não. Mas do ponto de vista dos sentimentos, eles são todos produtos da mesma fonte, tá? Então, quando você nega que existem sentimentos ruins ou você quer bloquear esses sentimentos ruins, naturalmente a gente nega também as emoções boas, os sentimentos bons, entendeu? Porque não tem como fazer essa subdivisão. E geralmente a gente não consegue negar, a gente consegue esconder. Eu falo assim que você guarda o sentimento lá nas profundezas, lá do pré-sal, mas eles estão ali, em algum lugar. E a qualquer momento, esses sentimentos, essas emoções podem emergir. Não dá para sermos sempre alegres, positivas, plenas, equilibradas o tempo todo, né? É falsa essa sensação de que não estamos sentindo nada de ruim quando as pessoas relatam isso. As emoções que são engolidas, que estão sendo camufladas, que estão sendo negadas, elas vão se acumulando, igual um lixo, que você não descarta corretamente. E elas podem aparecer, muitas vezes, em formas de dores ou doenças emocionais, ou também em forma de dores ou doenças físicas. Então, o reflexo disso no corpo, ele é muito comum. Muitas pessoas que mascaram as emoções, que querem negar a existência delas, acabam apresentando, né, disfunções aí, às vezes, ou comportamentais ou físicas, né, fisiológicas, que estão relacionadas a isso. Do que se alimentam os sentimentos? Depende muito da forma como lidamos com eles. Em algum momento, esses sentimentos vão emergir, como eu falei ali atrás. Então, ó, imagina que você varre todos os dias o pó da sua casa para baixo de um tapete, porque você tem preguiça de recolher, tem que pôr no lixo, tem que limpar a pazinha, tem que levar o lixo lá embaixo. É muito trabalhoso, então você acha mais fácil jogar tudo para debaixo do tapete. Só que um belo dia você esquece a janela aberta, vem uma ventania, levanta esse tapete e a sujeira se espalha no ar. E eu falo, vem tudo em cima de você. O mesmo acontece com as nossas emoções. Então, em algum momento, ela vai emergir por algum gatilho, às vezes, que acontece, alguma situação que acontece na sua vida, isso acaba voltando para você, tá? Então, não dá para eliminar as emoções da nossa vida, seja ela boa ou ruim. Vai acontecer. Em algum momento, você vai se sentir. E às vezes a pessoa explode, né? Quando acontece isso, vamos supor que ela tá lá guardando as emoções dela, mascarando tudo isso e de repente vem à tona por algum motivo. E a pessoa explode, ela tem um comportamento disruptivo, ela tem um rompante, e aí ela causa espanto, né? As pessoas vão olhar para ela e falar: Meu Deus, tá surtada, o que aconteceu? Tá doida, olha só, tá descontrolada, tá desequilibrada, o que será que aconteceu com ela? Por quê? Ela era sempre equilibrada, entre aspas, e de repente enlouqueceu, né? Por que esses sentimentos afloraram? E como a gente não aprendeu a lidar com esses sentimentos, a gente acaba tendo esses rompantes, esses desequilíbrios, ou às vezes essas compensações no corpo, tá? Então, assim, nós não temos a obrigação de estarmos sempre bem, gente. Existe uma recusa da nossa sociedade em aceitar as nossas fraquezas, né, as nossas imperfeições. Isso a gente vê em vários aspectos. A gente cresce acreditando que tem que ser forte, que tem que ser alegre o tempo todo, que tem que ser positiva, e que ficar triste, chateado, com medo, com raiva, é sinal de fraqueza, é sinal de fracasso, é sinal de fragilidade. Então, a gente precisa quebrar essas crenças, a gente precisa quebrar esses tabus, essas mentiras que estão fazendo a gente acreditar, né? Nós precisamos quebrar isso para que a gente possa ser mais generosa com o que a gente sente, sabe? Poder viver melhor com esses sentimentos e não paralisar diante deles, mas continuar a nossa jornada apesar desses sentimentos. Podemos controlar os nossos sentimentos, Renata? Essa é uma pergunta que eu já recebi. Ou como controlar os sentimentos, também já recebi. E aí vamos pensar um pouquinho no que seria o controle, né? A gente chama muito de autocontrole, você ter autocontrole. Autocontrole não significa negar os sentimentos, é importante que isso fique claro para vocês. As emoções, elas existem, elas estão ali, elas simplesmente vão emergir, elas vêm, tá? Elas estão associadas com as nossas experiências de vida, não tem como excluir isso. Agora, o autocontrole, ou o que a gente chama de regulação emocional, que é você conseguir se acalmar, é você conseguir dar a volta por cima, é você conseguir ter atitudes positivas diante de um sentimento ruim,
é permitir que o sentimento venha. Então, o movimento que a gente tem que fazer é deixar o sentimento vir, mas pensar o que a gente vai fazer com ele ou como que a gente vai agir apesar desse sentimento. Por exemplo, a criança. Ela pode sentir muita raiva de um amigo que quebrou o brinquedo dela, por exemplo, e querer bater nesse amigo, né? Natural. Às vezes a criança até faz isso. Mas o que a gente tem que ensinar para ela? Que tá tudo bem ela sentir raiva. É muito importante validar o sentimento da criança. Ela teve uma razão para isso, gente. Vamos se pôr no lugar da criança, né? Quebrou o brinquedo dela, a mesma coisa de quebrar um pertence que você gosta muito. Você também não ia ficar com raiva no lugar dela? Então, ela teve um motivo para sentir raiva. Ela não precisa negar que isso existe, tá? Ela pode sentir, tá tudo bem ela estar com raiva. Ela não gostaria que o brinquedo tivesse sido quebrado, tá? Então, isso é permitir que o sentimento venha. Porém, isso não justifica ela bater no amigo. Ou seja, apesar da raiva que ela sente, bater no amigo é uma atitude que a gente não vai aceitar, tá? Então, o que seria o autocontrole nesse caso? Seria a criança utilizar alguns recursos que a gente pode ajudar ela, pode ensinar para ela poder se acalmar e depois conversar com esse amigo, falar como se sentiu, resolver esse problema. A gente pode ajudar ela também na atitude, tá? Então, o que seriam esses recursos para ajudar ela a acalmar? E depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, sabe? Para ajudar, assim, trazendo recursos na prática do que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, bater numa almofada, abraçar uma almofada, se isolar num cantinho confortável, que a gente chama de canto da calma, né? Que a gente pode ter na casa. Abraçar uma pelúcia que ele gosta muito, ou a mãe, o pai, ganhar um colo. Enfim, chorar, tá? Pelo amor de Deus, chorar. Deixa as crianças chorar. Não vamos ficar podando isso. Chorar faz parte dessa expressão do sentimento. Isso vai ajudar ela a se acalmar, para depois a gente pensar junto com ela numa atitude que ela pode ter diante disso, né? Então, como que ela vai resolver esse problema de uma forma mais assertiva e não agressiva? A gente não precisa, então, querer não sentir, ó. Não precisamos, então, querer não sentir ou se livrar desses sentimentos. Nós temos que acolher o sentimento e pensar em como agir, mesmo sentindo o que estamos sentindo naquele momento, tá? Acolher o sentimento seria assim, olhar para ele, pensar, poxa vida, eu tô realmente brava. Aceitar que ele tá ali. Nossa, como eu tô triste hoje, meu Deus. Ou assim, gente, eu tô com muito medo, tá? Então aceita isso. Dá um nome para esse sentimento. O que é isso que você está sentindo? Lembra? Então, assim, ó, reconhecer que ele existe, né? Está aqui mesmo, estou triste. Dar um nome para ele, tristeza. Ansiedade, tristeza, alegria, entusiasmo, ciúme, inveja, é senso de incapacidade, é frustração, é compaixão, é dó. Dá um nome para esse sentimento. Que nome esse sentimento tem? Que nome você aprendeu na sua história dar para esse sentimento? E a grande sacada é, o que eu faço com isso? O que eu faço a partir disso? Como eu vou agir agora? Se eu estou me sentindo assim, o que eu posso fazer para mudar esse meu contexto e me sentir diferente? Se eu estou muito triste, o que eu posso fazer para mudar esse ambiente, essa sensação de tristeza? Que atitudes eu vou ter agora que vão me trazer, então, sensações de mais alegria? Tá? Eu preciso tomar uma atitude diferente para sentir coisas diferentes. Como que eu posso experimentar, né, outros sentimentos mais agradáveis do que esse, talvez? E o mais importante de tudo, o que é que eu aprendo com esse sentimento? Porque toda experiência negativa, ou a positiva também, tá? Mas as experiências negativas, elas trazem aprendizado para nós, elas são oportunidades de crescimento, de autoavaliação, de mudar os pensamentos, de pensar diferente, de quebrar crenças, tá? Então, vamos trazer isso para a infância. Como que a gente traduz tudo isso que eu falei, que é uma linguagem assim, pensando em nós, para a vida da criança agora? Os sentimentos na infância. As crianças, elas sentem as emoções desde que nascem, tá? Logicamente. No entanto, pela própria imaturidade neurológica, as suas percepções, elas vão ficando mais aguçadas conforme ela cresce e se desenvolve. Então, o bebê, ele tem experiências emocionais, mas ele ainda não tem condição cognitiva nenhuma de entender nada sobre o que ele está sentindo. Conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando mais esperta, vamos dizer assim, né? Ela consegue compreender melhor que existem coisas que acontecem com ela, que nós chamamos de sentimentos, e que ela faz com isso, né? Então, ela começa a ter essas assimilações. A partir ali de 3 a 4 anos, a assimilação dela começa a ficar maior, e o entendimento das explicações que a gente faz
sobre os sentimentos também melhora, né? Também aumenta. Antes disso, ela já se comporta, ela sente, né? Mas ela ainda tem dificuldades em reconhecer, nomear e expressar o que ela sente. Então, a gente já pode ir ensinando de alguma maneira, quando ela ainda é pequenininha, a gente faz muito isso ali por volta de 1 ano, quando começa as primeiras birras, né? Os primeiros comportamentos mais inadequados, a gente já vai ensinando a criança. Mas a gente tem que lembrar que o aprendizado, ele é um processo, vocês já aprenderam isso aqui. Aprender é um processo, então não é na primeira vez que a gente vai falar com a criança sobre isso que ela vai entender e muito menos se comportar de forma diferente. Isso precisa ser constante, esse ensino tem que ser constante. Porém, quanto maior ela fica, mais isso vai fazendo sentido para ela. Então, às vezes, aquilo que você vem repetindo desde que ela tem 1 ano, ela vai começar a entender por volta de 3, 4 anos, vai ficando cada vez mais aprimorado, tá? Sentir, gente, é instintivo, tá? O sentir é instintivo. Agora, reconhecer, nomear e expressar o sentimento é aprendido. Tem uma aula aqui da personalidade que está lá no início de tudo, que é uma aula imprescindível. Todo mundo tem que assistir essa aula, é uma aula base para que você entenda todo o resto das aulas que tem aqui. Porque vocês vão percebendo que esse conhecimento ele é uma escadinha, né? Então, se você tiver aquele conhecimento lá prévio de como funciona o cérebro da criança e como funciona o comportamento humano, ou seja, como que é construída a nossa personalidade, você vai compreendendo a minha linguagem aqui ao longo de todas as aulas. Então, se você não assistiu essas aulas básicas, volta lá no comecinho de tudo e assista, tá? Então, sentir é instintivo, reconhecer, nomear e expressar os sentimentos é aprendido. Deixa eu passar um slide aqui. Quando a criança tem, então, um rompante, tá? Por exemplo, ela está fazendo uma birra, ela grita, ela se joga no chão, ela chora, ela está estressada, ela está nervosa, ela joga os brinquedos no chão, vamos pensar, né, naquela disrupção emocional. O que a gente precisa fazer? Como que a gente pode ajudar a nossa criança? Na hora do vamos ver na prática. Primeiro de tudo, vamos tomar muito cuidado para a gente não punir a nossa criança, dizendo, por exemplo, que ela não pode sentir o que ela está sentindo. Isso aqui era muito comum nas gerações passadas, muitas de vocês já devem ter ouvido isso dos pais e sabem a consequência disso, e sabem como é difícil você ter que engolir um choro, você não ter permissão para sentir o que você está sentindo, você se sentir errada, inadequada, e a gente não quer que a nossa criança passe por isso, certo? Então, cuidado com frases do tipo, não fique bravo, não se sinta triste, você não tem motivos para estar triste, isso é bobeira, não chore, engole esse choro. Cuidado com isso, tá? Comum, não era, gente, ouvir isso? Até hoje, né? A gente fala, a gente reproduz, porque lembra que a gente aprende por modelagem, por modelação, desculpa, por modelo, né? Por imitação. Então, a gente acaba reproduzindo, às vezes, esses modelos que a gente teve, tá? Então, tomem muito cuidado com esse tipo de frase. Eu já recebi muitas mães e pais no consultório com esse relato, de que não podiam chorar quando eram crianças, de que tudo era drama, de que era manipulação, de que a gente não tinha do que reclamar da vida, né? E a gente reproduz essas falas. Então, esse tipo de comentário, ele pune o nosso sentir. É como se a gente estivesse dando um castigo para o nosso sentimento, né? Um tapa no nosso sentimento, tá? É uma punição, faz com que a criança se sinta mal por sentir alguma coisa negativa. E a gente não quer mais isso, a gente quer mudar essa situação. Então, vamos acolher o sentimento da criança e vamos devolver para ela entender o que ela está sentindo. Nossa, deve estar muito difícil, né? Eu entendo que você esteja brava. Nossa, você tem motivos para estar chateada. Nossa, que chato isso ter acontecido com você. Eu entendo que você está triste. Ou, nossa, eu entendo que você está com medo, né? Uma situação que para você está sendo muito assustadora. Mesmo que para o adulto seja uma coisa muito pequenininha, tá? Vamos acolher e devolver para a criança, porque quando a gente devolve para ela nos ouve. E quando ela nos ouve, ela pensa sobre o que a gente está falando. Claro, se a gente fizer isso de uma forma branda, de uma forma amigável e não punitiva, como são aquelas outras frases que eu falei lá atrás, tá? Então, esse é um primeiro passo para a gente ajudar a nossa criança quando ela está em desequilíbrio, ou até mesmo quando ela está sentindo coisas boas. Por exemplo, ela está mega feliz, ela está mega entusiasmada, a gente pode devolver isso para ela. Nossa, eu tô vendo que você está muito empolgada com isso, que legal, né? Então, vamos ensinar que também tem as coisas boas, né? Para ela aprender a reconhecer
os vários tipos de sentimentos. Segunda coisa que a gente pode fazer para ajudar a nossa criança. Deixa a criança chorar se ela quiser. Deixa chorar, gente. Chorar faz bem, chorar lava a alma, né? Tem um ditado que diz que chorar lava a alma. Chorar leva as coisas ruins embora, tá? E vamos entender uma coisinha aqui, ó, do comportamento. A criança não chora porque ela está triste. Isso é uma assunção que a gente faz, ou seja, a gente presume que ela está chorando porque ela está triste, tá? Mas eles são comportamentos paralelos. Chorar e ficar triste são coisas que vêm juntas e um não é causa do outro, tá? Então, pedir para que ela pare de chorar não vai diminuir o sentimento dela. Vocês entendem isso? Que é paralelo. Então, punir ela porque ela está chorando e falar pare de chorar, não vai fazer com que o sentimento dela diminua. Ela pode até parar de chorar, mas o sentimento vai continuar aqui. O sentimento vai continuar dentro dela. Entendeu? E o choro, vamos entender isso aqui também, ó. O choro é uma coisa que incomoda o adulto, porque a gente não sabe lidar com o choro. Por quê? Os nossos pais nos puniam quando a gente chorava. De forma geral, tá, gente? Estou generalizando aqui. Então, antigamente, lá nas gerações passadas, o adulto punia a criança por estar chorando. Então, o choro incomoda essa criança que hoje é um adulto, que hoje somos nós. Porque a gente não sabe o que fazer com isso. A gente não aprendeu a lidar com o choro, a gente não aprendeu a lidar com a fragilidade humana, certo? Mas o choro é uma válvula de escape. Então, é melhor chorar do que ficar doente, não é? Isso serve para criança, serve para o adulto também, serve para a gente também. Chorar é saudável. Nós temos que aprender não sei se seria tolerar a palavra, mas a compreender o choro como algo positivo, tá? Então, fala para sua criança, pode chorar, tá tudo bem você chorar. Nessa situação, eu também choraria. Eu também fico com vontade de chorar quando estragam as minhas coisas. Eu também fico com vontade de chorar quando alguém fala não para uma coisa que eu quero muito, quando eu não consigo um resultado que eu quero muito alcançar, quando eu fico frustrado. Devolve isso para sua criança e deixa a criança chorar. Deixa ela desabafar, deixa ela pôr para fora. Essa é uma segunda coisa que a gente pode fazer para ajudar e vai ajudar muito a nossa criança. E o terceiro ponto é que a gente não vai deixar a nossa criança ao Deus dará descabelada, chorando lá, jogada no vento, como dizia na novela, sem conduzir isso até o fim, né? Então, a gente começou lá no primeiro ponto, que é não punindo o sentimento negativo que ela está tendo, deixando ela chorar, deixando ela se expressar. E agora, no terceiro ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer para ela o que não é aceitável ela fazer, apesar da tristeza, apesar da chateação que ela está sentindo, apesar da raiva que ela está sentindo, e a gente pode ajudar ela a encontrar uma solução, né? Ou dar, às vezes, uma sugestão, ou ajudar ela a pensar numa solução para o problema. Por exemplo, o amigo quebrou o brinquedo dela, então o que a gente vai fazer com isso, tá? Então, assim, você pode se sentir chateado, você pode chorar, mas você não pode jogar os brinquedos no chão. Você não pode desrespeitar a mamãe. Você não pode bater no seu amigo, tá? Então, o que você pode fazer no lugar disso? Você pode me abraçar, você pode chutar uma almofada, e depois, quando você se acalmar, a gente conversa sobre como resolver esse problema. Você pode sair para correr. Você quer que eu vou correr com você? Vamos lá na calçada, a gente corre, vamos chutar uma bola, a gente brinca, a gente faz alguma coisa para desestressar. Geralmente a atividade física ela ajuda a criança a se regular, né? Você pode ouvir uma música, sair correndo, você pode ter um pote da calma. Eu falei sobre isso na live, né? Que é um potinho que a gente constrói para ajudar eles a entender como é que funcionam as emoções. Então, você pode pegar uma garrafinha, não tenho nenhuma aqui para mostrar, mas você pega uma garrafinha de PET, de água, ou aquelas caçulinhas, sabe, de refrigerante, coloca água dentro, coloca glitter, coloca lantejoula, coloca o que você quiser ali que brilha, a criança pode escolher os elementos que vão ali dentro, e aí você tranca bem, né, veda bem essa garrafinha e chacoalha ela. Quando você chacoalha ela, você mostra para a criança que as emoções são assim. Quando a gente está nervoso, é igual os elementos que estão dentro daquela água, tá tudo se mexendo, borbulhando. E aí, quando você põe a garrafinha na mesa, você espera uns minutinhos e aquilo tudo vai descer, aquele glitter, a lantejoula, tudo que está ali na garrafinha vai se acalmar. Então, que assim também funciona para nós. E o pote da calma ajuda muito a criança a entender, ela pode usar ele para chacoalhar quando ela está nervosa e também usar ele para observar aquilo tudo descendo e com isso ela vai se acalmando junto com os elementos que estão ali dentro. É bem legal esse negócio do pote da calma. Ter um cantinho da calma na casa, né? Um espaço, um ambiente, pode ser um lugar no quarto dela, na sala, enfim, um cantinho que vocês escolhem, que pode ser o ambiente mais propício
para ela se acalmar, para ela se regular. Enfim, existem vários outros recursos que vocês podem pensar, usar a criatividade de vocês, construir junto com a criança, né? Aqui eu dei alguns exemplos, mas vocês podem pensar juntos numa alternativa, perguntar para a criança como que você pode ajudar ela a se acalmar, o que que acalmaria ela naquele momento também, leva ela a construir isso junto com você. Então é aqui, ó, nessa atitude que você vai ensinar a criança a lidar e a resolver os probleminhas dela. Gente, quando a gente abre espaço para a criança falar, é maravilhoso. Eles falam tão bonitinhos, eles se expressam, eles buscam soluções, eles participam do processo, eles entendem tudo o que está acontecendo. Lá em casa a gente tinha o carneirinho da raiva. Agora acho que eu nem sei onde ele está mais, preciso até procurar. Mas assim, o carneirinho da raiva era um elemento, era um dos recursos que a gente tinha para quando as crianças estavam muito nervosas, elas darem umas apertadas nele lá, coitadinho, né? Ele era o alvo. Apertava, chutava, jogava, e ele podia jogar no chão, podia fazer o que quisesse com ele. Ele era feito para isso. E então era um recurso que a gente usava para elas se acalmar e funcionava, tá? Quando elas começavam a ficar muito nervosas, cadê esse carneirinho da raiva? Vamos lá procurar o carneirinho da raiva. Ele vai nos ajudar, tá? E aí elas falam, você dá espaço, você está disposto a ouvir, elas se abrem, às vezes a gente precisa dar uma cutucadinha, mas o que está acontecendo? Eu não estou entendendo por que você está assim, quer me contar o que aconteceu? Sabe, você vai dando uma cordinha para elas e elas vão se abrindo e elas vão falando, e é maravilhoso as coisas que vêm. Você fala, meu Deus, não acredito que isso saiu da cabeça da criança, tão novinha, já com esse pensamento tão elaborado. Então, é muito importante a gente estar de coração aberto, sabe, para deixar os nossos filhos falarem. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com a minha sogra e a Alice estava tentando falar. A Alice é minha filha do meio. Ela estava tentando falar, ela devia ter uns 3 aninhos nessa época. E a gente estava conversando, e ó, calma, né? Espera a sua vez de falar, conforme combinado, tudo mais. E aí, quando a gente deu uma brecha para ela, ela virou para nós e falou assim: olha bem para mim agora. Eu pareço feliz? Eu estou feliz? E a minha sogra ficou chocada, assim, com essa verbalização dela, porque tipo, ela tinha 3 anos, ela era super pequenininha, minha sogra falou assim, como assim essa criança falando desse jeito? Então, é muito lindo esse processo. Tentem em casa que vocês não vão se arrepender. Ensinar as crianças e permitir os sentimentos, nomeá-los, expressar o que sente, se regular e pensar nas soluções coerentes para os problemas é um presente que a gente oferece para os nossos filhos. É a maior riqueza que a gente pode deixar para os nossos filhos. Podemos, com isso, também evitar no futuro ou diminuir inúmeros transtornos emocionais, dificuldades de relacionamentos, bullying, violências diversas, que são os grandes problemas da nossa sociedade hoje. Então, a gente ajudando os nossos filhos hoje vai refletir lá no futuro deles, nessa próxima geração, eles vão ser adultos bem mais resolvidos emocionalmente. Não é que não vai existir, sempre vai existir, mas a gente quer diminuir esses índices. E pensa que coisa linda que vai ser estar vivo para ver esse momento. Não é legal, gente? Eu espero que vocês tenham aprendido sobre isso. Fiquei muito contente de vir falar um pouquinho mais sobre as emoções. E eu espero de verdade que vocês consigam aplicar tudo isso em casa. Me conta nos comentários, manda sua dúvida para mim, fala se está dando certo, que eu quero saber, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.